E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Caio, professor de História do Colégio 01. E a gente vai continuando aqui essas aulas virtuais seguindo o conteúdo, né? Na aula passada a gente estudou sobre a independência das três colônias, para pensar numa aula boa e informativa. E nessa aula a gente vai começar, essa aula de hoje a gente vai começar a falar sobre a Revolução Francesa, né? Hoje, especificamente nessa aula, a gente vai falar sobre um pouco sobre como era a França pré-revolucionária, as causas, e na aula que vem, semana que vem, a gente vai falar um pouco sobre os desdobramentos e tal. Espero que vocês estejam bem, espero que esteja tudo tranquilo na casa de vocês. Vamos que vamos. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Pronto. Certo? É, a gente estudou, né, a gente está estudando desde a gente está estudando, né, sobre o iluminismo, né, a revolução científica, o iluminismo, e a gente está passando para onde isso se deu de várias maneiras, né? A gente passou pela revolução inglesa, a gente passou pela revolução científica, a revolução industrial também, a gente passou da independência das três colônias, e agora estamos num ponto que é como se fosse o ponto do auge do efeito disso no antigo regime, né? Da crise do antigo regime, né? Todos esses movimentos que eu citei anteriormente são movimentos de contestação ao antigo regime, né? Sobre a forma do antigo regime de pautar suas coisas, pautar o governo, pautar a economia, a sociedade, enfim, tudo. E a Revolução Francesa é o apogeu dessa crise, certo? Que aconteceu na França e essa Revolução Francesa ela vai ter um impacto no mundo inteiro, certo? A gente vai ver isso mais para frente. Mas a Revolução Francesa ela pega, né, dos elementos anteriores, né, dos elementos da Revolução Inglesa, da Revolução Industrial, da independência dos Estados Unidos, e ela condensa isso tudo, certo? Mas antes disso, vamos falar um pouquinho sobre como era a França no século XVIII, né? Como era a França do século anterior, anterior à Revolução, certo? Ela foi marcada, como eu também no livro, pelo apogeu do absolutismo, sob o governo do rei Luís XIV, que era o rei Sol. O absolutismo, como vocês sabem, é onde o rei concentra todas as obrigações, todos os poderes na sua mão. Ele é o rei, ele é a autoridade suprema do país, certo? E o Luís XIV ele levou isso de uma maneira bastante forte. Por isso que é chamado o Rei Sol, né? Porque ele é o sol que brilha sobre toda a França. E o poder dele era exposto através da ostentação, despesa da corte. Ele fazia muitas festas. Ele fazia muito, construía palácios, ostentava mesmo, sabe, para para sua nobreza, né? E é importante ressaltar, não tem isso no livro, né, que essa ostentação era, em parte, era por conta de indulgência dele, né? Obviamente, porque ele era rei, ele queria se mostrar, ostentar, mas por outro lado, parte dessa ostentação era destinada aos nobres, certo? Era destinada ao papel dele como rei, ao papel dele na corte. A gente vê isso nesses filmes antigos, nesses filmes de época, assim, aquelas paradas da etiqueta, tudo fechado, tudo certinho, aquelas etiquetas até exageradas muitas vezes. A gente fica pensando, por que eles faziam isso? Eles não perceberam que isso era muito tipo, estranho e não fazia sentido, mas isso fazia bastante sentido na forma com que funcionava a corte, sabe? O papel de cada um, o papel dos nobres que eram mais próximos do rei, que tinham que fazer as etiquetas certinho para ficar mais próximo do rei. Quem seguia a melhor etiqueta, quem seguia com mais fidelidade, era mais próximo do rei e tinha mais vantagens. O rei, por outro lado, ele tinha que dar, ele tinha que valorizar os que eram mais próximos deles, né, favoritos para ter mais apoio. Então, sobre essa parada da orientação, das despesas, né, dos feitos e das etiquetas, entendo que sim, tem um lado da ostentação, tem um lado dele não vou dizer futilidade, mas da ostentação, né, de querer mostrar o poder, mas ele também seguia as normas sociais do período, né, do que era esperado por um rei na época. E isso é importante pensar para a gente entender um pouco como funcionava a sociedade do período, né? E tipo, o rei Sol, o Luís XIV, ele fazia isso, né? Só que gastava muito dinheiro. E, como tem no livro, né? Caberia depois aos herdeiros dele tentar administrar esse desperdício, esse gasto excessivo de dinheiro. E a economia, naquela época, era muito dependente das coisas agrárias, né? Das condições da agricultura. E as manufaturas estavam
não tinha tanta produção de manufaturas, porque depois que a França, lembre, perdeu a Guerra dos 7 Anos, lembra que é 7 anos da Guerra da aula passada, que a gente viu, que é a independência americana e tal. Depois que a Inglaterra ganhou a Guerra dos 7 Anos, ela forçou a França a assinar um tratado que valorizava muito a Inglaterra em detrimento da França. Ou seja, a Inglaterra conseguia vender seus produtos para a França de forma mais baixa, o que prejudicava muito quem queria fazer produtos manufaturados na França, porque os preços da Inglaterra, os produtos ingleses, eram muito mais baratos, não tinha que competir com isso, certo? Quer dizer, e isso prejudicava bastante a economia francesa manufatureira. Estou vendo aqui no livro, né? Essa pirâmide social, era assim que se dividia a pirâmide social da época da França pré-revolucionária, né? Era uma coisa bastante estratificada, era bastante dividida. Por um lado, tinha um clero, que era a galera que orava, né? Que era o sacerdote, de uma forma geral. Depois tinha a nobreza, né? Que era tradicionalmente, os que guerreavam, que defendiam o país, o território, né? Ou era a nobreza que guerreava, e também tinha a nobreza aristocrática. Ou tinha os camponeses e os servos, que era a galera que trabalhava e que era a maioria da população, basicamente. 95% da população eram eles. E só que é importante notar que dentro mesmo desses tipos, tinham também suas divisões. Por exemplo, no clero, tinha o alto clero, que eram os nobres, que eram o clero mais importante, né? Os sumos sacerdotes, os bispos, né? A galera mais top, assim. E o baixo clero, que eram os padres mais pobres, os padres mais das paróquias mais humildes e tal. Vários desses padres das paróquias humildes, eles apoiavam os camponeses e os servos, certo? Eles eram mais do lado deles. E dentro mesmo dos camponeses e servos também tinha divisões, como tipo, os chamados vilões, né? Que ele era o nome dado a quem era livre na cidade, quem trabalhava com artesanato, no comércio, que agora é mais livre, e os servos, ou os servos do povo, né? Os servos mais humildes, que era a galera que estava mais presa à terra. Ainda daqueles contratos da época do feudalismo, certo? Tem muitos elementos aqui presentes. E a França, nesse período, era basicamente isso, ela era agrária, havia uma desigualdade bastante grande e havia uma satisfação popular bastante elevada, certo? E esse é o básico por agora, entender as classes, entender cada um da pirâmide, né? Entender também o absolutismo, que era muito marcante no período, muito forte na França, do rei ter o poder nas suas mãos, né? Para fazer o que queria. E é isso. Na segunda aula, no segundo vídeo, eu vou falar um pouco sobre as causas gerais e como se deu o processo de revolução até a tomada da Bastila, beleza?